Boa noite, meus queridos amigos do Ideal Espírita, da Casa do Caminho. Mais uma vez agradecendo aí a direção da casa em nos permitir esta pequena palestra à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje me coube esse capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. E eu fiquei com o item 5 e 6. Item 5, parábola do mal rico, e o item 6, parábola dos talentos. Essas duas parábolas, sempre riquíssimas de ensinamentos, que o nosso Mestre Jesus nos legou há mais de 2000 anos, e sempre atualizadas, é claro que hoje, à luz da doutrina dos Espíritos. E temos essa parábola do rico e Lázaro, e para nós podermos entendê-la, vamos fazer a leitura aqui da parte do Evangelho, no item 5. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho, e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre, chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães viviam a lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio, e exclamando, disse estas palavras: Pai Abraão, tende piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso, ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ademais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não o podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Disse o rico: Então eu te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho destas coisas, a fim de que não venhas também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas, que o escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: Se eles não ouvem a Moisés nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Lucas, capítulo 16, versículo 39 a 31. Então aqui nós temos valiosos ensinamentos, é claro que hoje, à luz da doutrina dos Espíritos, e vemos que o nosso codificador, o nosso querido Allan Kardec, nesta passagem do Evangelho, ele transcreve esta parábola, como dito no capítulo 16, no item 5, a parábola do mal rico. E depois ele destaca-se nos itens 7 e 9, o comentário do mestre de Lyon, que justamente na frente, nessa mesma do Evangelho, no item 7 e 9, o Kardec fala da utilidade providencial da riqueza e também das provas
da riqueza e da miséria. E justamente lá no item 7, o que é que os Kardec nos diz? Que se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inserir de certas palavras de Jesus, é claro que, interpretada segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus, que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna à razão. É claro que quando nós falamos das parábolas, temos que contextualizar a época em que Jesus vivia, que aquela época realmente a riqueza era conseguida, né, às custas, como até hoje, né, dos mais empobrecidos, daqueles irmãos sem recursos de qualquer natureza. E é claro que a riqueza, sem dúvida, como nos fala o Evangelho, pelos arrastamentos aqui da causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o que nos fala aqui, né, no Evangelho. Por que tudo isso? Porque a riqueza, dado a nossa inferioridade moral, né, a nossa falta de evolução espiritual, a riqueza é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual, principalmente em todos os tempos e nos tempos em que vivemos, nós podemos observar isso principalmente. A grande apelação, né, ao sexo, a avareza das pessoas que possuem grandes bens, né, e não sabem assim, né, cuidar, né, desses bens que a providência divina o coloca como usufrutuário e, como vamos ver mais na frente, e que um dia todos nós, né, temos que prestar conta. E realmente a riqueza, o poder, as influências são laços que mais fortemente prende o homem à terra, ao mundo material. Ele desvia do céu, da verdadeira pátria, que é a parte espiritual, e nos desvia do quê? Dos bons pensamentos. Como diz o Evangelho, né, produz vestígios que muitas vezes até aquele que passa da miséria à riqueza, ele esquece de ponto que um dia também ele já foi pobre e esquece novamente de partilhar, né, até com aqueles que o ajudaram, né, a conquistar, né, essa riqueza. E ele realmente aí se faz insensível e egoísta. É claro que a riqueza torna realmente difícil a jornada. É claro que não se segue que a torne impossível. E não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela saber servir-se, como certos venenos pode restituir a saúde. É claro, se empregados a propósito e com discernimento. E a nossa doutrina é bastante rica com relação a esses ensinamentos, porque ela nos mostra, né, se ela é a riqueza de muitos males, se ela exacerba tantas más paixões e provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculcar, porque a riqueza é neutra, mas sim, né, a quem vai manejá-la, né, ou melhor, a consciência daquele espírito, né, que está utilizando esses bens. Então, o que a gente observa é que o homem dela abusa como de todos os dons de Deus. E é claro que todo uso pelo abuso ele se torna pernicioso, o que poderia ser de maior utilidade.
e, como já disse, é a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Claro que se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. É claro que compete a nós, os homens e as mulheres, fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, sem contestação, é um poderoso elemento de progresso intelectual. E o nosso planeta, nessa fase aí de transformação, nessa fase de regeneração, hoje nós temos aí esse grande progresso intelectual, temos as ciências aí avançando enormemente, é claro que também por concessão divina, mas, infelizmente, o avanço nessa parte moral ainda é muito pequeno. E temos aí ainda o mal, né, sobrepujando ao bem. E o nosso codificador, através dos espíritos superiores, né, lá um pouquinho mais na frente, nas instruções dos espíritos, o que é que ele nos disse? Que o homem só possui em plena propriedade aquilo que é dado e levado a este mundo. E que vamos levar deste mundo? Do que encontrar ao chegar e deixar, ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é abandonar tudo isso. Não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente usa o fruto. Que então que ele possui? A grande verdade é essa. Nada do que é uso do corpo material, e sim tudo que é uso da alma, do nosso corpo espiritual. E qual é a nossa riqueza? A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. E isso que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar. E o que será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Então, você veja que depende de nós sermos mais ricos ao partir do que aqui ao chegar. Visto como do que tiver adquirido em bem, resultará a nossa posição futura. Kardec, né, através dos espíritos superiores, nos diz: quando alguém vai a um país distante, como é que ele constitui a sua bagagem? De objetos utilizáveis neste país. Não se preocupa, né, com que ali seriam inúteis. E aí ele nos alerta: procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Veja, como eu diria assim, esse artigo de fé, né, da doutrina espírita. Aprovisionários de tudo o que de lá vos possais servir. E com certeza não é o ouro, né, amoedado, não é as posses terrenas, não são os títulos, não são as condecorações, mas sim, né, os nossos valores, principalmente morais e espirituais. Então, nesta parábola, o que é que a gente vê aqui? O que é que Jesus, veja, há mais de 2000 anos, né, que ele nos ensina? A lei de causa e efeito, bem como a comunicabilidade dos espíritos. Veja porque lei de causa e efeito. Nesta parábola, nós encontramos um homem passando pela prova da riqueza e outro pela da miséria. E ambos, após o desencarne, com as consequências de como enfrentaram suas provas na sua última jornada terrena. É claro que a parábola tem um sentido bastante figurado, mas a nossa doutrina atualiza muito bem esses termos, né, que todos ali foram colocados. E a codificação espírita, sabemos que tem o Livro dos Espíritos, lá nas perguntas 814 a 816, subtitulada As Provas de Riqueza e de Miséria. Vejamos a pergunta 814. Por que Deus
a uns concedeu as riquezas e o poder, e a outros a miséria. E os espíritos superiores respondem, para experimentá-los de modo diferente. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Então veja que tanto a riqueza como a miséria ou a pobreza, né, são provas que nós escolhemos lá no nosso processo reencarnatório, quando estávamos, né, no mundo espiritual. E aí vem a pergunta 815. Qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? E eles respondem, são tanto uma quanto outra. A miséria provoca as queixas quanto a providência. A riqueza incita a todos os excessos. Ainda tem a pergunta 816 que complementa. Estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Aí eles dizem, mas é justamente o que nem sempre faz. Por quê? Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam. E ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. E principalmente nós que moramos no Ocidente, capitalismo selvagem, né? Nosso modo de vida, né? Hoje a mídia, pelos diversos meios de comunicação, vende de tudo, principalmente o sexo, né? Esse grande apelativo para o sexo, né? Para a sensualidade humana. Então, meus irmãos, nesta parábola, o que é que nós temos? Lázaro, é claro que aqui é uma figura, né? Os Lázaros da vida, vencendo a prova da miséria, porque a sofreu resignadamente. Não adianta sofrer reclamando, né? E xingando a Deus. Enquanto o rico faliu na da riqueza, porque por sua avareza. E por que essa avareza? Porque aquela é uma das chagas da humanidade, né? Em consequência do seu extremo egoísmo. E sobre o egoísmo, né? Recomendo o estudo das questões 913 a 917 do Livro dos Espíritos, onde observamos que de todos os vícios, né, o mais radical é o egoísmo, pois daí deriva todo o mal, como diz, né, os instrutores, né, da humanidade, verdadeira chaga da humanidade, junto com o seu irmão predileto, que todos conhecemos, que é o orgulho, e um outro fanais, que é a vaidade. E o que eles nos recomendam? Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto o seu egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. São aquelas 10 leis morais que a última nós muito conhecemos no Livro dos Espíritos, né? De cumprirmos a lei de justiça, de amor e de caridade, que em verdade resume todas as outras. Sobre a avareza, né? Recomendamos também o estudo das perguntas 900 e 901 do Livro dos Espíritos. Lá nós vamos encontrar aí, né, bastante orientações, né, sobre o avarento. E vendo a situação do rico, né, quando estava lá fazendo a sua purgação, vemos o quê? Que temos o quê? Temos o seu remorso. E sobre esse remorso, o Kardec, na pergunta 997A do Livro dos Espíritos, né, o que ele diz? Quando nos achamos no mundo dos espíritos, estando patente todo o nosso passado, o bem e o mal,
que houvermos feito serão igualmente conhecidos. Em vão, aquele que haja praticado o mal tentará escapar ao olhar de suas vítimas. A presença inevitável desta lhe será um castigo e um remorso incessante, até que haja expiado seus erros, ao passo que o homem de bem, no caso aqui representado por Lázaro, né, por toda parte só encontra olhares amigos e benevolentes. Como está dito na parábola, né, para o mal não há maior tormento na terra do que a presença de suas vítimas, razão pela qual as evitas continuamente. Que será então quando dissipada a ilusão das paixões? Compreendeu o mal que fez, vi patenteado os seus atos mais secretos, desmascarada a sua hipocrisia, e não puder subtrair-se a visão delas. Olha que remorso, que tormento não é, né? Enquanto a alma do homem perverso é presa da vergonha, do pesar e do remorso, a do justo goza perfeita serenidade. Então veja aqui o sentido figurado da parábola, né? E a doutrina espírita nos traz essa atualização, mostrando que, na verdade, o inferno é na nossa própria consciência. Você veja que é o nosso próprio remorso e nós criamos nossos próprios tormentos. E tratando sobre a lei de causa e efeito, encontramos na parte 4, capítulo 2, das penas e gozos futuros, de Livro dos Espíritos, nós temos, né, instruções bem específicas, lá na nota da pergunta 962. A responsabilidade dos nossos atos é a consequência da realidade da vida futura. Diz-nos a razão e a justiça, que na partilha da felicidade a que todos aspiram, não pode estar confundido os bons e os maus. É claro que não é possível que Deus queira que uns gozem sem trabalhos de bens que outros só alcançam com esforço e perseverança. A ideia é que, mediante a sabedoria de suas leis, Deus nos dá de sua justiça e de sua bondade. Não nos permite acreditar que o justo e o mal estejam na mesma categoria a seus olhos, nem duvidar de que receba algum dia uma recompensa, um castigo ao outro, pelo bem ou pelo mal que tenham feito. Então, como Deus é soberanamente justo e bom, é por isso que o sentimento inato que temos da justiça nos dá a intuição das penas e recompensas futuras. E finalizando essa posição do Lázaro, temos também a questão 970 e o Livro dos Espíritos, que fala assim: em que consiste o sofrimento dos espíritos inferiores? São tão variados como as causas que os determinam e proporcionados ao grau de inferioridade, como os gozos o são ao de superioridade. Pode resumir-se assim: invejarem o que lhes falta para ser felizes e não obterem, verem a felicidade e não na poderem alcançar. Pesar, ciúme, raiva, desesperos, motivado pelo que os impede de ser ditosos. Remorso, ansiedade, moral indefinível. Desejam todos os gozos e não podem satisfazer. Eis o que os torturam. Veja, meus irmãos, como a nossa doutrina é esclarecedora. Veja que a codificação espírita nos traz todos esses ensinamentos. E veja como a parábola, né, que Jesus nos traz no sentido figurativo, a gente conjugando com a leitura do Livro dos Espíritos, principalmente das leis morais, a gente tem aqui a verdadeira interpretação, né, do que é, né, as penas e recompensas futuras. E finalizando, ele fala assim: e os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Sim. E é isso que eles exam suplício.
porque compreende que estão delas privados por sua culpa. Daí resulta que o espírito, liberto da matéria, aspira à nova vida corporal, pois que cada existência, se for bem empregada, abrevia um tanto a duração desse suplício. Olha aí a lei dos renascimentos, a lei da reencarnação, onde o nosso Deus, né, faz com que a sua justiça prevaleça. É então que procede a escolha das provas, por meio dos quais pode expiar suas faltas. Porque ficar sabendo que o espírito sofre por todo o mal que praticou, ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que houvera podido fazer e não fez, e por todo o mal que decorra de não haver feito bem. Veja como as instruções, os esclarecimentos da doutrina espírita, elas são bastante rígidas, corretas. Temos que fazer o bem, não podemos praticar o mal, e até aquele bem que nós poderíamos ter praticado, se nós não praticamos, também respondemos. É que aí que a gente vai já para a parábola, né, dos talentos. Então veja que as ideias que a gente conclui nessa parábola, temos a comunicabilidade dos espíritos, quando o mal rico fala: pai, eu te suplico, envia Lázaro até a casa de meu pai. É claro que não poderia, né? E a resposta é não, por causa do quê? Da nossa incredulidade sistemática. Mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se convencerão. E sobre essa comunicabilidade dos espíritos, Allan Kardec, no Céu e Inferno, no capítulo 11, primeira parte, ele nos traz aí primorosos estudos, né, que eu incito aí a todos a ler, e nos fala, né, sobre a proibição de evocar os mortos e sobre a incredulidade na existência e manifestação dos espíritos. Também encontramos excelentes estudos de Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 1 a 13, que eu incito a todos a ler, porque o nosso tempo aqui é bastante curto, né? Não podemos nos estender muito. E eu também aqui não vou ter tempo para falar, mas tem um trecho do capítulo 8, Trevas e Sofrimento, no livro Obreiros da Vida Eterna, né? Pelo Espírito André Luiz, na pena do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier. Lá o Espírito Instrutor nos traz, né, algumas coisas sobre esta parábola. Vou ver só um pedacinho aqui, porque o tempo é curto. O que é que nos diz lá o instrutor? Qual de nós não terá sido na crosta do mundo aquele rico vestido de púrpura e linho finíssimo do ensinamento do mestre? Exibíamos a roupa vistosa e brilhante do eu egoístico, ferindo a observação de nossos semelhantes e vivendo o bendito ensejo de permanência nos círculos carnais, regalada e esplendidamente. Então veja que aqui ele vai nos mostrando que todos nós que nos associamos nessa passagem de dor, tivemos em derredor os nossos Lázaros da vida, né? Que é os mendigos de afeto e socorro espiritual, mostrando em vão a chaga de suas necessidades. E como se chama esses Lázaros, esses mendigos? Familiares, parentes, companheiros de lutas, irmãos remotos de humanidade. Eram filhos famintos de orientação, pais necessitados de carinho, viandantes do caminho evolutivo, sequiosos de auxílios que, improficuamente, se aproximavam de nós, implorando algo de reconforto e alegria. Então, meus irmãos, acredito que já tivemos aí bastantes interpretações sobre essa parábola. Vamos agora falar rapidamente, né, sobre a parábola dos talentos, que todos nós conhecemos, né, que está aqui, né, que o Senhor age como homem, que tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhe entregou seus bens. E é claro que a cada um ele repartiu, deu 5, deu 3, 2, 1 talento, e a maioria deles conseguiu fazer
com que esses talentos fossem realmente utilizados, e somente um deles, né, pegou e enterrou esse talento. E é claro que daí o nosso mestre, nesse sentido figurado, nos traz preciosos ensinamentos. É claro que a parábola dos talentos é idêntica à das minas e semelhante à do servo inútil e à do bom e do mau servo, mas nesta parábola Jesus aprofunda o ensinamento e explica por que devemos ser vigilantes. Devemos chamar a atenção que a parábola dos talentos, né, inserida no capítulo 16, item 6, no item 13 adiante, o Kardec nos traz aí instruções bastante sérias, né? Que realmente ele me diz, né? Que sendo o homem o depositário, o administrador dos bens que Deus lhes pôs na mão, contas severas lhe serão pedidas do emprego que haja ele dado em virtude do seu livre-arbítrio. O mau uso consiste em aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui por causa do tempo, que é escasso, é que vocês podem, né, ver no item 12, do capítulo 12, ó, muitos os chamados, poucos os escolhidos. E aí o Kardec nos chama bastante atenção, né, sobre o talento do conhecimento espírita e que é que ele nos ensina, principalmente ao ensino dos espíritos, é que essas máximas se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado. Contudo, além do evangelho que os contém, acha-se espalhado somente no seio da seita cristã. Mesmo dentro destas, quantos há que não leem? E entre os que leem, quantos que o não compreendem? Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. E aqui também ele chama a atenção, né, até para os médios, né, porque os médios, né, que obtêm boas comunicações são ainda mais censuráveis se persistirem no mal, porque muitas vezes esses médios escrevem sua própria condenação. E por quê? Se não cegasse o orgulho, reconheceria que a eles é que se dirigem os espíritos. Mas em vez de tomarem para si as lições que escreve, ou que leem escritas por outros, tem por única preocupação aplicá-las aos demais, confirmando assim essas palavras de Jesus, né? Vede um algueiro do olho de vosso próximo e não vedes a trave que está nos vossos olhos. E a nós espíritas, né, sempre aquela interrogação, né? Aos espíritas, pois muito será pedido, porque muito hão recebido, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o quê? De procurar saber se, nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que ele diga a respeito. O espiritismo, com certeza, vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé raciocinada que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. E é claro que para essa multiplicação, né, precisamos divulgar essa doutrina de luz, precisamos divulgar o nosso evangelho à luz da doutrina espírita, e com certeza ele, né, como é uma verdade verdadeira, se espalhará por todo esse planeta. Mas o nosso Mestre Jesus precisa de bons instrumentos e que nós, em verdade, possamos realmente vivenciar, né, o seu Evangelho, realmente vivê-lo plenamente. Mais uma vez, agradeço a todos, né, pela paciência, né, pela bondade de me ouvir, e que, mais uma vez, o nosso Mestre Jesus continue a nos abençoar, continue a nos sustentar nesta caminhada, e que nós possamos um dia, né, retornar à verdadeira pátria espiritual com a nossa bagagem repleta, né, de bens morais
e assim, por nosso merecimento, possamos encontrar aí os nossos entes queridos, possamos encontrar a espiritualidade amiga e benfeitora e sermos recebidos, né, com muita dignidade, como assim ocorre junto aos queridos amigos espirituais. Uma boa noite a todos e que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Muito obrigado.